Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos celebrando a solenidade de todos os santos e santas de Deus. E como eu disse no início, hoje nós celebramos os santos conhecidos, esses que estão nos rodeando em nossa igreja, santos nós podemos dizer famosos, populares. Celebramos aqueles santos também que nós não conhecemos, canonizados também pela igreja, e celebramos aqueles santos que estão em Deus, estão no reino dos céus, mas não foram canonizados. Talvez nós conheçamos, durante a nossa vida, alguma pessoa que foi muito boa durante sua vida, praticou a justiça, praticou as bem-aventuranças que nós encontramos no Evangelho, mas talvez nunca seja canonizada pela igreja, mas está no céu. Todos os que estão no céu com Deus, contemplando a face de Deus, são santos. Aqueles que são canonizados, a igreja nos dá certeza de que eles estão lá, de que podem interceder por nós. Aqueles outros que a igreja não nos dá certeza, mas que talvez nós acreditamos que sejam santos, porque amaram, porque perdoaram, que foram caridosos, estão nos céus e nós rezamos por estes também. E rezamos por aqueles, nós vamos rezar na segunda-feira, que estão no purgatório, a caminho do céu, procurando o céu. Então hoje nós celebramos, neste final de semana todo, hoje, amanhã, segunda-feira, nós celebramos a grande comunhão dos santos. Nós aqui na terra, junto com a igreja padecente que está no purgatório e a igreja triunfante que está no céu, formam a grande comunhão dos santos, um grande tesouro, uma grande graça que Deus nos dá, um grande presente. Porque nós temos certeza que nós temos pessoas no céu, contemplando a face de Deus, que rezam por nós. E com essa certeza nós precisamos rezar por aqueles que morreram, que ainda não estão no céu. Então é uma grande graça que a igreja garante para nós hoje. Temos irmãos e irmãs que passaram pela vida, que viveram, tiveram as suas dificuldades, os seus sofrimentos, os seus pecados,
mas que venceram tudo isso e estão nos céus. Então hoje nós podemos nos perguntar, né, por que celebrar todos os santos? Primeiro, para entender aquela clássica pergunta, né? Nós veneramos ou nós adoramos os santos? E nós já sabemos a resposta, né? Nós não adoramos os santos, nós os veneramos. Veneração é uma admiração muito grande que nós temos. É admiração, é desejo de imitar aquele exemplo. Então por isso que nós celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus todos os anos. Porque essas pessoas, homens, mulheres, adultos e crianças, são exemplos para nós. Exemplos de como nós devemos viver o Evangelho, exemplos de como nós devemos viver os mandamentos de Deus e da Igreja, exemplos de como nós devemos amar o próximo, exemplos de como nós devemos nos humilhar, nos abaixar, perdoar o outro, para que o outro seja exaltado. Então nós devemos imitar os santos. Os santos servem para a nossa imitação. Porque foram perfeitos? Não. O santo não é uma pessoa perfeita. O santo não nasce pronto, não nasce santo. Mas o santo é aquele que sabe lutar contra a sua própria imperfeição, contra os seus pecados, sabe confiar na graça de Deus, sabe se despojar totalmente de si, se jogar nos braços de Deus e confiar neste Deus que é amor, neste Deus que é bondade, neste Deus que perdoa. E cada vez que cai no pecado, e cada vez que tropeça na caminhada, sabe se levantar. Por isso que nós podemos imitá-los, porque eles souberam encontrar um caminho para chegar mais perto de Deus. Os santos foram mais amigos de Deus do que nós somos. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ser amigos de Deus, como eles foram. Devemos procurar na vida dos santos os exemplos, as virtudes que eles praticaram, as atitudes, as palavras que eles proferiram, para que nós possamos fazer também na nossa vida. Por isso que é tão importante nós conhecermos a vida dos santos. Por isso que é bom nós lermos os livros sobre eles, as biografias, procurar na internet, ser curioso mesmo, né? Nós temos tantos meios hoje para procurar a vida dos santos e conhecer tantos santos que muitos não conhecem. É importante ensinar para nossas crianças as vidas dos santos, porque o nosso mundo hoje ele é tão cheio de ídolos, tão cheio de pessoas famosas, que são cultuadas, dos quais os nossos jovens, adolescentes, as nossas crianças seguem os exemplos. E vocês pais sabem muito bem disso, né? Quantos youtubers nós temos por aí? Quantos influenciadores digitais nós temos por aí, né? Que influenciam mesmo as nossas crianças, os nossos adolescentes, os jovens e até nós, já temos uma opinião formada. E nos influenciam para fazer aquilo que não é vontade de Deus. Procuremos aqueles que podem nos ensinar coisas boas, aqueles que podem nos ensinar como chegar mais próximo de Deus, como mudar a nossa vida, como esmerilhar o nosso coração, para transformar essa rocha bruta que às vezes é o nosso coração, em coisa boa, em coisa de Deus. Mudar aquilo que nós somos, deixar aqueles velhos hábitos nossos. Os santos souberam fazer isso. Por isso que é importante celebrar todos os santos, porque eles são exemplo para nós, são dignos de ser imitados. Bom, nós devemos imitar os santos para nós sermos santos também, né? E por que que nós devemos ser santos? Porque primeiro é a nossa obrigação. É a obrigação de todo cristão batizado ser santo. Não é um privilégio de poucos. Como eu disse, não é privilégio daqueles que são perfeitos, ou daqueles que nunca erraram. É obrigação de todos nós que somos batizados, porque essa é a nossa primeira vocação. Esse é o primeiro chamado que Deus nos faz. Sede santos, como vosso Pai Celeste é santo, como vosso Pai é santo. Nós somos criados por Deus. Nosso Pai é santo, é santíssimo, 3 vezes santo. Criados por Ele, nós temos alguma coisa de Deus dentro de nós. Então Deus coloca em nós a sua santidade.
Nós participamos da santidade de Deus. É nossa obrigação, nós somos criados para ser perfeitos. Só que uma perfeição diferente daquela que o mundo espera de nós. O mundo espera de nós uma perfeição que nós nunca erremos, que nós consigamos produzir e lucrar cada vez mais. Não é essa a perfeição que Deus espera de nós. A perfeição bíblica, a perfeição da teologia, é fazer aquilo para o que nós fomos destinados, para o que nós somos criados. Nós fomos criados para o céu. Nós fomos criados para a perfeição, para contemplar Deus face a face. Infelizmente, pelo nosso pecado, nós somos separados de Deus. Devemos ser perfeitos, então, mudando a nossa vida, deixando o pecado de lado, procurando ser mais parecidos com Deus, porque a santidade é desejo de Deus para a nossa vida. É sonho de Deus para a nossa vida. Deus nos criou para ser igual a Ele. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então busquemos, nos exemplos dos santos, na vida dos santos, esta perfeição. Participar dessa santidade. Ser santos, vivendo a vida de Deus na nossa vida. Sendo iguais a Deus, sendo iguais ao Cristo, que amou sem limites, que perdoou a todos, que deu a sua vida na cruz por aqueles que não merecem, por nós que não merecemos esse sacrifício. Jesus sabe amar, soube amar até as últimas consequências. E é isso que vai nos levar à santidade também. Não são grandes obras, não são palavras bonitas, não são grandes atos heróicos que vão nos levar à santidade. Porque às vezes nós nem somos tão capazes disso, né? Pela nossa própria pequenez. Mas é o amor. São os nossos atos de amor. Os nossos atos de perdão, de compreensão da vida do próximo, que vão nos levar à santidade, que vão nos levar para o céu. E como nós podemos ser santos num mundo que nós vivemos hoje tão secularizado, um mundo que odeia a santidade? Às vezes é até um escândalo, né, nós dizermos, eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Tanto que nós usamos a palavra santo de um jeito até pejorativo, né? Ah, você não faz isso, né? Você é santinho. Nós usamos a palavra santo para ofender o próximo às vezes. A santidade hoje é ridicularizada. A radicalidade do Evangelho é ridicularizada hoje. Quando nós queremos viver uma vida diferente da vida do mundo, nós somos alvo de chacota, alvo de zombaria. Mas não podemos desistir. Como que nós podemos então ser santos no mundo de hoje? Neste mundo que persegue a igreja, neste mundo que persegue aquele que quer ser diferente, ser santos praticando as virtudes, deixando os vícios de lado, deixando os nossos pecados de lado, nos afastando do pecado, principalmente do pecado mortal, buscando, lutando, tentando mudar de vida, caindo sim, porque nós somos falhos, somos pequenos, somos pecadores, mas lutando. Santo Agostinho vai dizer que quem não progride no caminho de Deus está regredindo. Então nós não podemos ficar acomodados com a vidinha que nós estamos levando. Precisamos buscar melhorar. Fazer esse caminho que, claro, não é fácil, não é simples, mas confiar na graça de Deus. Porque é somente na graça de Deus que nós alcançamos a santidade. Existem sim os nossos esforços, mas a graça de Deus precisa nos auxiliar. Precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa vida a essa bondade de Deus, porque Ele nos chama à santidade. Ele nos chama a ser igual a Ele. Por isso não podemos desistir. Se a tua vida está difícil hoje, se está difícil buscar a santidade na tua família, no teu trabalho, na tua escola, se está difícil buscar a santidade aqui na nossa paróquia, não desista. Peça a graça de Deus, a graça de ter um coração mais aberto ao próximo, a graça de amar mais, a graça de perdoar mais. Isso é ser santo, amar, perdoar, dar a vida pelo próximo. Busquemos então essa luta, busquemos essa confiança em Deus.
Na primeira leitura nós escutamos, né? Quem são esses que estão com roupas brancas? São os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Quantas tribulações nós estamos vivendo, quantas dificuldades, quanto sofrimento, quanta tristeza existe em nossa vida. Mas é nesse caminho difícil, de tribulações, de sofrimentos, da porta estreita, que nós vamos alcançar o projeto de Deus para nós. O mundo precisa de santos. O mundo precisa de nós, o mundo precisa de você, pai, mãe, filhos santos, um padre santo, leigos e leigas santos. O mundo precisa de nós. Não podemos deixar o mundo se perder no pecado. Não podemos deixar o mundo ir para o abismo. Precisamos buscar nos santos de Deus o exemplo para a nossa vida e também ser exemplos para o mundo. Exemplo de que vale a pena seguir a Deus, de que vale a pena amar a Deus, de que vale a pena ser perfeitos, ser santos como Deus é santo. Peçamos então nesta Eucaristia a força vinda de Deus, a força do Espírito Santo, a graça desta comunhão dos santos para que nós possamos mudar a nossa vida, levantar de cada queda que nós tenhamos e ensinar o próximo, ensinar o mundo de que vale a pena amar a Deus. Deus nos ajude.